Uma coisa que a gente tem observado, assim, muita gente fala para o corretor que ele tem que vender, que ele precisa vender vida, que é importante para ele, importante para o negócio dele, mas muitas vezes a dificuldade do corretor é como fazer isso. Então, de algum tempo para cá, a gente começou a se concentrar muito no como, e esse método, que é o modelo 861, né, em torno de 8 minutos, por meio de 6 perguntas, fazer uma boa venda, é uma ferramenta que a gente criou, bastante simples, que ajuda o corretor, mesmo por telefone, em contato com o seu cliente, conseguir encontrar qual que é o valor adequado de seguro de vida para ele. Isso, por mais simples que possa parecer, é uma dificuldade significativa para muitos corretores. E esse modelo foi criado exatamente para suprir essa necessidade e tem sido muito útil. Muitos corretores têm adotado, têm utilizado, e uma coisa que a gente observa é que o corretor se sente mais seguro para ofertar, para oferecer, e o cliente fica protegido de uma forma adequada. O capital que o corretor consegue apresentar para ele é realmente alinhado com a necessidade que o cliente tem. Eu creio que, assim, em termos gerais, a maior dificuldade talvez seja pensando, tem 2 perfis ali, dos 5 que nós atribuímos, um de um jovem de 21 anos, o outro de um rapaz de 30. Esses perfis são de pessoas solteiras, sem filhos. Para o corretor em geral, eu creio que esse seja o de maior dificuldade, porque quando a gente está falando de alguém que é casado, tem filhos, a necessidade de seguro já é mais óbvia. No caso de uma pessoa solteira, sem filhos, tem aquela questão, não vou morrer agora, não preciso de seguro, mas a nossa abordagem aqui hoje teve o objetivo de mostrar para o cliente, para o corretor, perdão, inclusive a necessidade desses clientes. Mesmo alguém jovem, sem crianças, pode ter já os seus pais como dependentes e pode ter a necessidade. Pode, aliás, não, tem a necessidade de proteger a si mesmo em caso, por exemplo, de invalidez. Você pega um rapaz de 30 anos ou uma moça de 30 anos, ele pode se achar completamente independente financeiramente, mas em caso de uma invalidez, por exemplo, provocada por um acidente ou em caso de uma doença grave, essa necessidade de capital vai ser forte, vai ser urgente, e isso quer dizer que ele precisa sim de uma proteção, mas a decisão precisa ser tomada antes e ele precisa entender por que é que ele precisa disso. Eu vejo 2 pontos com relação a isso. Um deles, que talvez nem seja o mais fácil em geral, é pensando na responsabilidade social. Poxa, se você é uma empregadora, se você gera ali empregos, ainda que seja para um grupo pequeno de pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, você tem na sua atividade profissional famílias que dependem daquilo que você empreende, daquilo que você faz, e como um papel social, faz sentido que você proporcione algum apoio em situações de crise como essas provocadas pela perda de um provedor, perda do pai, da mãe, do marido ou da esposa. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo também é o seguinte: muitas vezes, como um pequeno empresário, você talvez não tenha condições de pagar altos níveis de salário ou de oferecer benefícios sofisticados para os seus empregados, e por um valor pequeno para o empresário, o benefício de um seguro de vida pode ser algo com valor percebido muito alto. Porque talvez o custo de um seguro de vida chegue a 5, 10, 15 reais para um empregado, por empregado, dependendo do conjunto de coberturas e capital que está sendo oferecido. Isso no salário é nada. Se você, imagine-se empresária, dizendo para um colaborador que trabalha com você que você vai dar 10 reais de aumento. Isso não significa nada. Agora, esses 10 reais num benefício de seguro de vida podem fazer uma diferença significativa. No caso de invalidez ou de morte, um benefício simples como esse, que cabe dentro do orçamento da empresa, pode ter um papel relevante, fundamental, para manter aquela família com tudo funcionando, em condições de manter seu padrão de vida, filhos na escola e etc. Sempre quando a gente fala de uma empresa, né, a gente está falando da responsabilidade do empregador com seus funcionários durante o trajeto ida e volta, né, e durante o trabalho. Hoje, a gente tem produtos, inclusive, que eles atendem 100% convenção coletiva, que já desenha igual o que está pedindo na convenção. Mas fora isso, a Mafre tem uma gama de coberturas, né? A gente tem a cobertura de verbas rescisórias, que ajuda a empresa no falecimento desse funcionário a pagar as despesas. A gente tem as coberturas de funeral,
que você pode tanto ligar no 0800 e fazer assistência, né? A Mafre vai ajudar a empresa ou a família que ligar na hora pedindo a cobertura, fazer todo o serviço de funeral, ou a gente reembolsa esse valor de capital, né? A gente tem translado de qualquer parte do globo, então esse é um serviço caro, ainda mais para uma empresa, porque se você perde um funcionário viajando, a família já quer que o corpo chegue para ela o quanto antes, né? Então o translado acaba sendo caro e quando tem um seguro de vida, a companhia ela paga o translado para a empresa. Então esse é um argumento excelente. Fora isso, a gente tem as coberturas tradicionais, que é morte, morte acidental, ou invalidez por acidente, que eu acho que é uma das principais coberturas hoje do seguro, porque a cobertura de morte vai ser sempre paga, né, em algum momento da vida. Agora, a invalidez, você pode passar uma vida inteira com algo que você não esperava e sem as condições financeiras. Então, é muito importante a empresa ela adequar o seguro à sua atividade, à sua exposição, o quanto os seus funcionários estão expostos, e a gente vai desenhando. Nossos produtos eles são bem flexíveis, tanto de cobertura quanto de capital, de volume de cobertura, que às vezes precisa para um sócio, às vezes eu preciso de uma faixa diferente para gerentes, para os funcionários, então a gente monta conforme a empresa quiser e o corretor. Falar de morte não é algo fácil, né? As pessoas e os corretores, os funcionários, eles travam um pouco quando você tem que usar essa palavra morte. Então, o que a gente tem feito cada vez mais é formar o nosso corretor em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul que a gente atua, para que ele se sinta um pouco mais confortável de falar nesse assunto, né? E mostrando para os clientes dele que, além da morte, outras coisas podem acontecer e que a gente tem coberturas adequadas. A exemplo do Vida Mulher, que a gente tem uma cobertura de câncer de mama, útero e ovário, que, se diagnosticado em vida, a segurada pode ir lá, tirar a cobertura e fazer um tratamento adequado ou gastar da forma que ela quiser. Mas para que o nosso corretor ele saiba disso, a gente precisa formar. Então, esses encontros têm acontecido várias vezes no ano, né? A gente já começou esse ano fazendo eventos em todas as nossas sucursais, agora a gente tem mais essa rodada. Em maio a gente faz alguns eventos também relacionados ao educacional, a gente tem as datas de Vida Mulher, que é em março e é em outubro. Então, dependendo do mês do ano, a gente vai focando em algum produto, mas sempre formando o corretor de seguros, que é o fundamental, né? A gente tem no Rio Grande do Sul, a nossa territorial ela é formada por 10 sucursais, né? E a Mafra ela tem mais de 100 sucursais e Caxias conquistou o 6º lugar no ranking nacional. Eu acho que é um pouco o apoio dos corretores, né, que acreditam no nosso trabalho e cada vez mais têm nos dado a oportunidade de proteger os clientes deles, e também dos comerciais que estão sempre instigando o corretor a vender, né? Então, Caxias tem nos dado a grata satisfação de ter nos ajudado a conquistar. A nossa territorial é a primeira em ranking da Mafre, né, de vendas, e Caxias ficou em 6º lugar. Então, para nós não foi surpresa, porque foi um trabalho que a gente tem construído dia após dia e o corretor tem nos apoiado, trazendo seus negócios para dentro da casa.